Dou os avisos, tá bom? Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Você pode abrir, ligar sua Bíblia. Se ela é eletrônica, se ela é física, você pode acompanhar aqui pelo Data Show também. Atos, capítulo 13, verso 1 ao 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Espera, misericórdia. Amém, diz assim. E na igreja que estavam em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Amados, eu quero trazer para vocês nessa noite uma orientação, um direcionamento de Deus, e vou falar isso primeiro com embasamento bíblico. Através da palavra, o porquê que nós devemos seguir essa orientação. E nós começamos hoje, então, na quarta-feira, eu trouxe uma palavra aqui na igreja, no culto, sobre o poder de uma igreja que ora. Amados, infelizmente hoje na sociedade nós temos vivido e visto uma crise muito grande no que diz respeito à estrutura e não aquilo que Deus criou para ser a igreja de Cristo na terra. A gente vê muito equívoco acontecendo. Pessoas que às vezes elas passaram tanto de uma igreja para outra que hoje elas não estão em nenhuma e nem em outra. E quantas são as pessoas, amados, que estão feridas, estão estacionadas, pararam a sua caminhada na fé. Estacionaram, perderam o ânimo, perderam, não por que dizer, a visão. Quem sabe aquela paixão, sabe aquela esperança. Porque todos nós precisamos caminhar em uma família de fé. Todos nós precisamos vivenciar essa experiência, amados. Esse é o lugar onde Deus escolheu para te enviar, amém? A igreja é um lugar de envio, aonde você não somente chega, mas o lugar onde você e eu somos enviados. Mas de que maneira isso deve acontecer na igreja? De que forma isso deve acontecer na família? Então, debaixo de uma orientação de Deus, eu quero começar com vocês uma série de mensagens sobre o poder das práticas bíblicas, sobre o jejum e a oração. Amados, a gente consegue perceber que esse tema ele não é algo novo. Aqui na igreja, por exemplo, constantemente a gente ensina, a gente fala, nós oramos, fazemos propósitos juntos. Só que isso precisa sempre estar se renovando, porque pessoas sempre estão chegando, amém? E a palavra ela tem que ser comunicada até que todos cheguem ao mesmo entendimento. E sabe, queridos, eu espero em Deus, através do Espírito Santo, que nós possamos de fato chegar a esse entendimento do que Deus espera de nós. E o que eu quero, o que Deus quer conosco, através da oração e do jejum, amados, é que através desse período que nós vamos fazer de oração e de jejum na Igreja Braço do Pai, que esse momento que nós vamos dedicar, que nós venhamos de fato viver um reavivamento, uma santificação e uma transformação em nós como Igreja de Cristo. Porque o que nós precisamos de maneira urgente
é que haja um despertar individual em cada coração. Amados, não é sobre vir alguém aqui, ficar com o microfone na mão, falando. Só que dentro de você, você não sentir que é hora de amadurecer. Só que dentro de você, você não sentir que é hora de mudar de postura. É hora de ir um pouco mais fundo no mar, sabe? Sair daquele lugar do raso e experimentar lá onde as ondas realmente são mais altas. Aonde você não tem tanto aquele controle. Então o que o Senhor está nos convidando nesses dias é que nós sejamos preparados para viver o que Ele vai fazer. Porque o Senhor vai fazer coisas grandiosas no nosso meio, amém? Você crê nisso, querido? Agora a outra pergunta é: nós estamos preparados para viver o novo de Deus? Existe um ambiente preparado no nosso coração para vivenciarmos aquilo que Deus quer fazer? Porque muitos de nós, amados, esperamos ver uma igreja viva. Não sei você, mas eu sonho com uma igreja tão atuante, amados, aonde de fato problemas da sociedade sejam sanados por um povo como eu, como você. Eu sonho com uma igreja, amados, que não se reúna apenas nos cultos, mas uma igreja que se reúna para servir as pessoas a tempo e fora de tempo. Eu sonho com uma igreja, querido, e olha, eu vou dizer para você, vou abrir meu coração aqui. Imagina um dia nós termos aqui na igreja Braço do Pai uma creche nesse bairro, aonde é a própria igreja que abriu a creche para receber as crianças. Pastora, mas isso é coisa da prefeitura. É? Isso é coisa do reino. Imagina, amados, nós temos uma igreja que assiste às necessidades, independente das pessoas, do que elas são. Porque eu sei que nós somos um povo generoso. Diga comigo, nós somos um povo generoso. Você sabe por que o brasileiro cai tanto em golpe? Porque nós somos um povo generoso. Amados, a gente tem que ter tanta atenção, tanto cuidado. E às vezes tem pessoas que se frustram e falam: viu, eu nunca mais ajudo ninguém. Você não vai conseguir fazer isso, porque o seu coração foi gerado para ser generoso. Independente de como as pessoas estão recebendo e agradecendo ou não, você não tem responsabilidade com o que elas fazem, mas com o que você faz. Só que para nós sermos essa igreja, amados, nós não vamos conseguir fazer isso, nós não vamos conseguir viver isso sem o poder da oração, queridos. Porque o que nos convence é a palavra. O que prepara o nosso coração, deixa eu falar para você. Você acha que é fácil você amar alguém que você não gosta? Quem acha que é fácil? Você acha que é fácil você estar perto de alguém que tem as opiniões totalmente opostas às suas? Não é. Amados, como que a gente aprende a amar as almas? Como que a gente aprende a perdoar quem nos ofendeu? Como que a gente aprende a estender a mão para quem não merece? Como que a gente aprende a fazer o bem para quem fez o mal? Que é o que a palavra fala, o que eu estou te dizendo aqui. Você sabe como que a gente faz isso? É quando o Senhor nos ensina. Porque sabe que vieram chamar Jesus, disseram: bom mestre. E ele falou: a quem você chama de bom? Irmão, isso foi Jesus falando. Agora veja bem, se Jesus não aceitou ser chamado de bom, irmão, quem é bom aqui dentro desse lugar? Às vezes muitos de nós achamos: não, eu sou bonzinho porque eu faço isso, eu sou aquilo. Não, Jesus Cristo disse que só existe um que é bom, e é o Pai que está nos céus. Então não se trata, amados, nós fazemos as coisas para a gente ser tido como bonzinhos. Sabe o que eu aprendo aqui com essa palavra? Tinha um povo aqui, tinham homens que foram citados aqui, que eram pessoas que estavam reunidos numa igreja como eu e você estamos aqui. Como uma comunidade de fé. Só que sabe qual era o diferencial desses homens? É que eles tinham uma verdadeira fixação em não andar sem a direção de Deus. Coloca para mim, para você ver o versículo. E o que nos torna uma igreja relevante não é a quantidade de atividade que fazemos, mas é sobre a direção a qual nós andamos.
Repara para você ver que o versículo diz que havia na igreja. Esses homens estavam na igreja, eram doutores, eram homens, ou seja, de entendimento, era gente de sobrenome, era gente relevante. E eles estavam na igreja. Sabe o que isso mostra? Na igreja tem gente de todo tipo, e ninguém é dispensável nesse lugar. Desde aquele que não sabe ler e não sabe escrever, até aquele que está fazendo o seu segundo doutorado. A igreja é feita desse tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Mas o que diferencia uma igreja relevante é o quanto ela está servindo a Jesus e sobre qual orientação ela está andando. E o que a palavra diz? Que estavam servindo eles a quem? Ao Senhor. E o que eles estavam fazendo, amados? Jejuando. E por que eles estavam jejuando? Eles estavam jejuando, sabe para quê? Para que o Senhor preparasse eles para serem enviados. Eles estavam jejuando, pedindo orientação do Espírito Santo, porque Barnabé seria enviado e Saulo também. Você sabe o que é a questão da igreja, amados? Por que nós precisamos orar e jejuar? Para nós não ficarmos fazendo as coisas ao nosso modo. Para a gente não ficar fazendo o que a gente acha. Para a gente não ficar fazendo só aquilo que é do nosso interesse. A Bíblia diz que esses homens estavam servindo na igreja e eles estavam tão querendo a direção de Deus, que eles demonstraram isso através da oração e do jejum, buscando a orientação de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você vai tomar uma decisão que antes de tomar você ora e faz um jejum? Não precisa me responder. Quantas vezes você vai dar um passo na sua vida, você vai fazer qualquer coisa que você fala, opa, eu sei que vem um tempo diferente aí, eu sei que existe um novo desafio, então eu vou me preparar para isso. Eu vou buscar a orientação de Deus, eu vou ouvir o que Deus tem para dizer, e aí sim eu vou seguir. Irmãos, de vários exemplos na Bíblia sobre jejum e oração. Esse exemplo que eu estou trazendo para você é sobre o exemplo de quando uma igreja ora por uma direção clara de Deus para viver o propósito de Deus debaixo dessa direção. Amados, essa igreja está caminhando para um novo tempo. Esta igreja está caminhando não só para uma mudança de endereço. Essa igreja está caminhando para uma restauração completa em todos os sentidos. E nós não podemos fazer isso ao nosso modo. Nós não podemos fazer isso sem a orientação do Espírito Santo. Vocês, muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, vai chegar o dia em que você vai ser enviado. Você vai ser enviado. Você vai ir para cumprir a palavra de Deus. Você vai ir para tocar vidas. Você vai ir para ministrar cura. Você vai ir para tocar as nações. Mas você não pode fazer isso de qualquer jeito. Porque, irmão, não se engane. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. A missão da igreja é fazer a diferença na terra. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar a orientação de Deus e perguntar a Deus, qual é a direção que o Senhor quer para essa igreja? Senhor, será que eu tenho te agradado com a modo como eu tenho sido igreja? Irmãos, porque nós precisamos mudar. Eu falo para você como pastora dessa igreja, nós precisamos mudar. Pessoas precisam ser alcançadas. Pessoas precisam conhecer a Jesus. Assim como esses homens, eles estavam buscando a direção de Deus. Por quê? Porque eles reconheciam que tinham um chamado na obra de Deus. Quantos de vocês aqui nessa noite podem dizer que sabem que tem um chamado para cumprir na obra de Deus? Levanta a sua mão, querido. Você pode não saber aonde. E se você não sabia, eu declaro sobre a sua vida, você tem uma missão, um chamado de Deus para cumprir aqui nessa terra, sim. E esse é o tempo de Deus para a nossa vida. É o que esses homens estavam fazendo, amados. Eles estavam buscando a orientação de Deus.
E eu consigo observar aqui, amados, coisas, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Por que nós devemos jejuar e orar? Primeiro, porque Jesus jejuou e orou para cumprir o seu ministério. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder. A sua vida espiritual, ela é essencial. Talvez o seu corpo físico está saudável, porque você tem se preocupado com a sua alimentação. Você tem se preocupado em fazer exercício físico. Você tem se preocupado em cuidar do seu corpo. Mas eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Qual foi a última vez que você fez um propósito de jejum e oração, você e Deus? Qual foi a última vez que você tirou esse tempo para falar: Senhor, eu quero cuidar da minha vida espiritual. Eu quero me alimentar da sua palavra. Eu quero me alimentar da verdade da sua palavra. Irmãos, podem ter pessoas aqui que nunca fizeram jejum. Podem ter pessoas aqui que nem sabem por onde começar. É por isso que a família de fé precisa se unir, para que nós possamos aprender uns com os outros e para que nós possamos nos apoiar. Amados, o que a palavra diz é que esses homens estavam fazendo isso aqui depois da vinda de Cristo. Depois que Jesus veio, aquele jejum foi feito depois da vinda de Cristo. Às vezes algumas pessoas podem argumentar: não, porque jejuar é coisa lá do Antigo Testamento. É coisa que ficou para trás. Não, esses homens jejuaram depois da vinda de Jesus. Jejuar é parte do Velho Testamento. Jejuar é coisa da velha aliança. Não, querido. Senão Jesus não tinha feito. A resposta aqui é clara. Saulo e Barnabé, assim como os demais naquela igreja, não pensaram que jejuar era uma coisa do passado. Irmãos, quantas pessoas abriram mão dessa prática espiritual porque ouviram na internet que jejum é coisa do passado. Só que a palavra fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho. A palavra fala que a gente precisa continuamente estarmos nos unidos. A segunda coisa que eu aprendo com esses homens, que esse jejum, aquele jejum foi praticado por um grupo de crentes, como esse que nós estamos aqui. Talvez você não imagina o poder da oração e do jejum em grupo. Quando nós nos unimos, amados, é tão coerente o que o Senhor fala. Ele fala assim: olha, o teu pai que te ver em secreto, ele vai te recompensar. Porém, Paulo e Barnabé, eles tomaram essas palavras de Jesus e disseram: vamos nos unir, vamos nos agrupar. Aquilo que é difícil para você sozinho, se nós nos unirmos, se cada um pegar um na mão do outro, nós vamos avançar, irmãos. Nós só vamos conseguir ser um povo que de fato glorifique ao Senhor se nós aprendemos a nos unir em jejum, em oração e caminhar no mesmo propósito. O problema é que às vezes a gente fica querendo ir um para cada lado. Talvez você não tenha cuidado bem da sua vida espiritual. Às vezes você não tem coragem de falar que você tem anos que não sabe o que é isso. Às vezes você fala: mas eu nunca fiz. Amados, a prática do jejum e da oração, elas são inegociáveis na vida de um cristão. A prática do jejum e da oração é tão importante quanto você comer, dormir e tomar banho. Para a nossa vida espiritual, querido, e muitos de nós estamos querendo às vezes ver coisas acontecerem. Queremos ver milagres, queremos ver maravilhas, mas saímos do lugar de oração como igreja faz tempo, irmãos. Saímos do lugar da devoção. E o que esses homens fizeram foi agrupar-se para jejuar. Foram agrupar-se para buscar a orientação de Deus. E sabe o que aconteceu através desses homens? Eles mudaram a história. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe como que nós vamos conseguir mudar o curso da história? Quando a gente se unir, usando as ferramentas que o Senhor nos disponibilizou, irmãos. Se é algo tão poderoso, por que nós como igreja não estamos usando? Sabe, esses homens mudaram o curso da história.
Aquele jejum, sem dúvida, mudou o curso da história. Aquela orientação, aquele direcionamento do Espírito Santo. Aqueles homens chegaram nas cidades onde eles chegaram para cumprir aquela missão, irmãos. O poder de Deus se manifestou de maneira sobrenatural. É só a gente acompanhar nas epístolas de Paulo. Irmãos, aonde Paulo chegava, centenas e milhares de pessoas se convertiam ao Evangelho. Pessoas eram curadas, famílias eram restauradas, algo novo acontecia naquele lugar, onde aqueles homens enviados na direção do Espírito Santo. Irmão, é por isso que eu falo para você, não se trata de nós fazermos uma programação atrativa na igreja. Trata-se de nós caminharmos sobre a direção de Deus e o que fizermos ser aquilo que Ele quer que façamos. É isso que faz a diferença na nossa vida. Aquele momento de oração e de jejum, querido, resultou no movimento missionário que levou o cristianismo a ser a religião dominante do Império Romano. Vou dar alguns números para você, querido. Cerca de 2 séculos e meio, o que viria a produzir 1,3 bilhões de cristãos. Foi o resultado dessa oração e desse jejum. 1,3 bilhões. E a igreja hoje, amados, o que nós vivemos, cada país do mundo, de 13 dos 29 livros do Novo Testamento, são resultados do ministério iniciado naquele momento, através do jejum e da oração. Sabe o que o Senhor nos ensina, amados? Que quando a igreja se une por um propósito, quando a igreja ora junta, quando a igreja jejua, o resultado que vai gerar não é somente na minha vida e na sua vida, mas vai alcançar milhares e milhares de pessoas, gerações e gerações. Quando nós olhamos, amados, assim eu penso, é justo dizer que Deus se agradou daquela adoração daqueles homens. Aqueles homens poderiam ter entrado naquele barco e ido e falaram, vamos fazer a obra de Deus, aleluia, irmã, glória a Deus. Só que sabe qual é o problema? Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus. Por quê? Porque não tem o respaldo de Deus. É em nome de Deus, fala que é para Deus, mas não era o que Deus queria, não era da maneira como Deus queria. É por isso que nós precisamos buscar a orientação de Deus. Lançar uma visão que mude o curso do mundo. Lançar algo que mude a história. Irmão, o que isso deixa de lição para nós? O que aconteceu antes ainda pode acontecer nos dias de hoje. Mas quantos de nós estamos disponíveis a viver o que nós cantamos aqui? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Se depender de você, a chama se apaga ou ela aumenta. Se depender de você trazer lenha para esse fogo, se depender de você estar ali constantemente, protegendo a chama, que significa a presença do Espírito Santo, o fervor espiritual, irmão, vai apagar ou vai diminuir? Se essa chama, ela aumenta através do poder da oração, da entrega, irmão, se nós somos responsáveis, qual é o nível de responsabilidade que você tem empenhado em manter essa chama acesa? Sabe, queridos, o que a palavra disse aqui? Esses homens, eles entregaram a vida deles. Um dos momentos que isso aconteceu, diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha o resultado, amados, dessa unidade em jejum e oração. Então o Espírito Santo veio e tudo que estava ali, o que aconteceu, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E a voz do Senhor diz, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é de vocês, mas a peleja é minha. Essa foi a palavra de Deus vinda para Josafá, amados. Quando ele numa batalha, antes de entrar numa batalha, ele ora, ele jejuma, ele se entrega ao Senhor. O problema é que nós queremos entrar em batalhas, queremos viver vitórias, mas não queremos dedicar tempo na oração. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo, querido, orando com outros irmãos? Qual foi o último tempo que você tirou, pelo menos um momento, para
orar com as outras pessoas, para orar pela igreja, para orar por quebrantamento. Sabe, amados, a direção de Deus para nós é isso. O que Deus está fazendo nesses dias, irmãos, não é coisa do passado, são coisas que Deus está fazendo aqui agora, e Ele quer encontrar pessoas que venham estar dispostas. Eu sei que tem uma chama que queima no seu coração. Eu sei que Deus tem falado com muitas pessoas aqui, querido, porque eu tenho orado, tenho pedido, Senhor, desperta. Irmãos, tem pessoas que estão aí sentadas me ouvindo, que Deus tem dado visões, Deus tem compartilhado coisas com você, e digo para você, isso não é coisa de um futuro distante, mas isso é para agora. Por isso que o Senhor está dizendo: desperta tu que dormes. Você é responsável por não deixar essa chama apagar. Você é responsável pela igreja onde o Senhor te colocou, sim. Nós somos responsáveis, porque não sei se você sabe, quando nós estamos aqui, existem centenas de pessoas que estão perdendo a vida sem conhecer Jesus. Existem centenas de pessoas que estão tendo as famílias destruídas sem ouvir a voz do Senhor. Existem centenas de crianças que estão crescendo sem um fundamento na palavra, porque não há quem ensine. E o que nós como igreja estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O quanto nós estamos orando para que isso seja diferente? O quanto nós estamos nos posicionando para viver isso de forma diferente? Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor, pedir a Ele que venha gerar essa fome, essa sede no nosso coração. Senhor, eu não quero caminhar sem a direção do Senhor. Levanta-me, Pai. Senhor, eu não sei orar, então me ensina. Pai, eu começo a orar, eu durmo. Eu começo a jejuar, eu sinto fome. Pois é, querido, jejum é isso mesmo. Tudo acontece, é tão difícil. É mesmo, querido. Porque jejum não muda a Deus, mas Ele muda a mim, Ele muda a você. Jejuar não é estar confortável. Jejuar não é você. Às vezes, vou te dizer uma coisa, sabe por que é tão difícil? Porque comer traz alegria para a gente, não traz não? Querido, um dia que eu estou jejuando, eu fico triste, fico mesmo, confesso. Você acha que eu fico feliz? Eu já acordar, pensar que eu não vou tomar aquele café da manhã. Eu já acordar, pensar que eu vou restringir, que eu não vou comer aquele doce, que eu não vou comer aquilo. Mas deixa eu te dizer, jejum é mortificar a sua carne mesmo. Salmista Davi disse assim: olha, nós não daremos ao Senhor o que não custe para nós. Às vezes a pessoa vai escolher um jejum para fazer, ela não gosta de jiló. O que ela vai jejuar? Jiló. Irmão, isso não é jejum. Eu não me importo, sabe, de ficar sem isso aqui, então vou fazer um jejum. Isso aqui para mim, não tem problema, então é isso aqui que eu vou jejuar. Salmista Davi disse: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Irmãos, porque nós precisamos orar? Porque orar é conversar com Deus. Deixa eu te falar, é impossível ter intimidade com uma pessoa se você não passar tempo falando com ela. É impossível conhecer alguém que você não gasta tempo. Com Deus é igual, amados. Se não separarmos um tempo para falar com Ele todos os dias, o nosso relacionamento com Ele vai se esfriar. Irmãos, quantas pessoas estão frias espiritualmente? Quantas pessoas já não sentem falta mais do mover do Espírito Santo? Quantas pessoas já não sentem aquela diferença mais, sabe? Se Deus falar amém, se Deus não falar amém. Amado, uma pergunta: jejum é mandamento? Vamos descobrir na palavra. Enquanto a oração é obrigatória, o jejum é opcional. Mas será que Jesus ia falar para a gente fazer uma coisa que não é importante para nós? Para receber a salvação, amados, qualquer pessoa tem que orar. Ou seja, ela tem que falar com Deus, reconhecendo: eu reconheço que o Senhor é meu Senhor, meu Salvador. Eu sei que o Senhor morreu por mim. Eu sei que os meus pecados. Qualquer pessoa que quiser ser salva tem que orar. A Bíblia fala que com o coração a gente crê, mas é com a boca que a gente confessa. É uma oração. É uma oração que a pessoa fala. Eu não preciso jejuar para ser salvo. Amém? E nem para receber as bênçãos de Deus. No entanto, entretanto, vírgula,
Nós vemos na Bíblia que o jejum está associado às disciplinas espirituais, que são especiais na vida daqueles que creem em Jesus. E nós precisamos olhar, amados, o que a Bíblia fala. Por exemplo, Jesus falou com os discípulos. Os discípulos foram lá tentar expulsar um demônio. E Jesus falou, ó, essa classe de demônio aí só sai como? Autoridade, amados. Tem coisas na sua vida que só vai avançar, irmão. Tem coisas na minha vida que só vai avançar quando eu e você diminuirmos e deixarmos de fato que Jesus venha tomar esse lugar e nos dar essa sensibilidade. Queridos, há várias formas de fazer jejum e oração. Há várias maneiras, mas o objetivo principal do jejum e da oração é ter mais comunhão com Deus. O objetivo principal é você estar mais perto de Deus. Segundo, jejuar, amado, é um ato de fé em Deus. Queridos, eu já fiz vários jejuns. Vários. E nenhum deles eu fiz porque eu achava que eu dava conta. Mas num ato de fé, irmãos, um ato de fé, falava, Senhor, se o Senhor está me dizendo que eu preciso desse momento, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Você sabe por que é um ato de fé? Porque quando você jejua, você coloca Deus acima das suas necessidades físicas. Você está dizendo, Senhor, o Senhor é mais importante do que a comida, o Senhor é mais importante do que a bebida, o Senhor é mais importante do que o prazer que eu sinto na comida, o Senhor para mim é mais importante do que tudo. É o momento também onde você e eu, amados, através do jejum e da oração, nós estamos conectados com Deus. Aonde você tem mais sensibilidade, aonde você consegue ouvir mais ao Senhor. Por quê? Porque você está quebrantando a sua carne. Naquele momento onde você está dizendo não, eu quero, eu posso, mas eu não vou fazer isso. É um momento ali onde Deus está encontrando mais sensibilidade nos nossos corações. Quais são as coisas que a gente deve observar quando nós vamos jejuar? Primeiro, orar pedindo a Deus orientação. É o que eu estou trazendo para vocês aqui. Amados, qual é a orientação que Deus me deu sobre esse período de jejum e de oração? Serão 14 dias de jejum e de oração. Segundo, você deve estabelecer quanto tempo vai durar o jejum. 14 dias. Quando você vai jejuar, você nunca deve jejuar de forma aleatória. Sempre deve ter um porquê e um objetivo claro. Então vamos lá. Qual é o objetivo desses 14 dias de jejum e de oração que nós vamos fazer enquanto igreja? Nós vamos orar para que o Senhor venha nos preparar para que nós possamos viver aquilo que Ele tem separado para nós no ministério. Segundo, você vai orar por despertamento, fortalecimento espiritual. Você vai orar para que o Senhor venha despertar o seu coração, para que Ele possa te dar um entendimento do que Ele quer que você faça, e que nós como igreja, de maneira individual, venhamos viver um avivamento nos próximos tempos. E que o Senhor venha gerar no nosso coração esse amor, amados. Que Ele venha gerar no nosso coração esse desejo por vivenciar aquilo que Deus está preparando para nós. Amém? Outra coisa que você deve olhar: decidir o que não vai comer. Então vamos lá. Amados, o que é o jejum? Restrição de comida. Você que nunca jejuou e você quer entrar nesse propósito conosco, o que eu te aconselho? Comece jejuando no período, por exemplo, meia-noite ao meio-dia. Pastora, eu almoço, lá no meu serviço o almoço é 11 horas da manhã. Quando que você vai começar? 11 da noite e vai entregar esse jejum 11 da manhã, na hora do seu almoço. Tá? Por quê? Para quem nunca fez,
a gente orienta a começar com períodos mais curtos. E que não significa que esse período mais curto não faça efeito. Tá bom? Agora, um outro modo de fazer jejum, que é diferente do jejum, mas também entra, que é o que a gente chama de propósito. Pastora, vou ficar 14 dias sem comer carne. É propósito, porque jejum é restrição de alimento, tá? Então você restringe ou o café da manhã. Tem gente que escolhe restringir, por exemplo, o almoço. Toma café, mas pula o almoço. Pode ser também. No nosso caso, amados, como que nós vamos fazer? Para ficar unânime para todos. Você que fez a primeira vez, que vai fazer a primeira vez, ou você que já faz outras vezes. Para que sejamos unânimes, o nosso propósito vai ser o jejum de meia-noite ao meio-dia. Para todos. Amém? Então serão 14 dias onde você vai abrir mão do cafezinho da manhã. Tá bom? Então, se você almoça às 11 horas da manhã na sua empresa, você começa às 11 da noite e você almoça às 11 horas da manhã. Ok? Outra coisa, querido, organizar o tempo. O que você faz nesse período de jejum? Decida e organize seu horário. Primeiro, queridos, quanto tempo você vai dedicar à oração nesse período de jejum? Um exemplo. Começaremos o jejum e ele vai começar a partir de amanhã. Amém? Então, amanhã já começa o período dos 14 dias. Só que durante o dia, o que você vai fazer? Começou o jejum, você precisa tirar o tempo de oração e falar: Senhor, eu te consagro esse período de jejum. Aí você vai falar o motivo. Amém? Senhor, me sustenta. Eu estou te entregando, porque eu reconheço que eu preciso desse despertar. Pai, a tua igreja precisa desse avivamento. Senhor, nos levanta. Pai, gera em nós esse desejo, esse amor. Eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Leitura da palavra. Durante esses 14 dias, nós vamos caminhar juntos da seguinte forma. Nesses 14 dias, eu vou disponibilizar para você todos os dias um devocional com tema. Então, nesses 14 dias, todos nós vamos fazer o mesmo devocional. O que é devocional? Uma leitura guiada da palavra, amém? Aonde você pode acessar? Vou colocar nos grupos da igreja e vou pedir para subir no aplicativo da igreja também. Então, se você não tem um aplicativo, baixa o aplicativo, porque você vai ter que olhar lá para você acessar esse devocional. E nos grupos, qualquer dúvida que você tiver, você também vai poder olhar lá na sua célula. Gente, o que é esse devocional? Essa leitura guiada, que em um período do seu dia, eu aconselho que seja a primeira coisa que você vai fazer. Caso não dê, eu saio de casa para trabalhar às 5 horas da manhã. Beleza, querido. Dá para 10 minutos antes, você consegue? Faça. Não deu, não? Chegou em casa, primeira coisa que vai fazer, tira um tempinho, faz o devocional e ora entregando ao Senhor aquele momento. Amém? Entenderam? Então vamos lá. Amados, nós vamos focar nesses dias, esses 14 dias, mais com afinco o propósito da oração unidos. Então, amados, nessa semana, nós vamos ter uma programação de oração a semana toda. Então, presta atenção como vai funcionar. Amanhã, nós temos oração aqui na igreja. Todos vocês que estão no propósito, estão convidados a estar aqui. Irmão, se você nunca veio orar unido, eu te convido, venha orar como igreja. Amanhã, às 19h30, oração aqui na igreja, todos. Terça-feira, não temos, porque nós vamos estar onde? Nas células. Quarta-feira, culto. E no culto, nós vamos orar e vamos ter esse período de oração, amém? Quinta-feira, oração aqui na igreja. Inclusive, tá? O discipulado, o papo de homem, vai sofrer alteração, porque todos nós vamos estar aqui na igreja, amém? Então, vamos lá? Segunda, quarta, quinta, sexta-feira. Quinta e sexta, tá?
20 horas. Amém? Amanhã 19h30, porque geralmente a oração na segunda sempre é 19h30, então não mexi. Nos outros dias eu coloquei às 20 horas, amados, porque eu sei que muitos de vocês trabalham, às vezes chegam mais tarde, então dá tempo de sair do trabalho e vir correndo para cá. Sábado, nós vamos ter aqui na igreja o que nós chamamos de torre de oração. O que é essa torre de oração? Serão 12 horas de oração consecutivas. Como que isso funciona? O primeiro turno vai começar às 7 da manhã. Então, o primeiro turno vai de 7 às 8. Então, tem um grupo que está orando de 7 às 8, amém? Depois vem o segundo grupo, orando o quê? 8 às 9. E assim consecutivamente. Então, você pode escolher um horário durante o sábado o dia inteiro, para você poder vir orar. O nosso último turno de oração vai ser às 19 horas. Amém? Tá certo? Deu 12 aí, gente? Não sou boa de exatas, não. Me ajuda aí. Tá? Querido, mobilize a sua célula. Convide todos para vir com você um desses turnos no sábado. Durante essa semana, irmãos, estou falando para vocês. Você acredita que essa é uma direção de Deus para a sua vida, querido? Para a minha é. Talvez você não vai conseguir estar aqui todos os dias da semana, eu entendo. Mas se esforça. Pelo menos meia hora que você vier, 20 minutinhos, porque é importante isso. Amém? Na semana seguinte, eu vou dar a orientação para vocês, mas aí na semana seguinte, nós não vamos ter oração a semana toda, mas vamos ter uma vigília na sexta-feira. Amém? Sem ser essa semana, na outra. Tá? Nós vamos encerrar esse propósito, orando na vigília sexta-feira e entregando aqui juntos no domingo, esse período dos 14 dias. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero orar com você, querido, que vai tomar essa decisão de abraçar esse propósito, essa direção de Deus, não porque você consegue, mas porque é um ato de fé, porque é uma decisão de entrar na direção e na orientação do Senhor. Querido, olha, vou dizer para vocês, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor, queridos. Eu já posso ver, amados, e olha, eu vou dizer para vocês, o que Deus me disse é o seguinte: o que eu vou fazer não depende só de você, mas a sua posição em me obedecer é essencial. Irmão, eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer na Igreja Braço do Pai independe de mim, tá? É apesar de mim, é apesar de você, mas eu decidi que eu quero participar. Eu decidi que eu não vou ficar fora não, irmãos. Eu decidi que eu vou contar isso para os meus filhos, eles vão ver os seus, a sua família, amém? Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. São 700 lugares. Glória a Deus. Tá lá a construção. 700 lugares. Sabe o que eu vou te dizer? Vai ser pouco. Se nós nos unirmos em oração, irmãos, se Deus mover o seu coração, colocar amor, colocar paixão, e nós não deixarmos essa chama apagar, vai ser pouco. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque Ele me disse, e eu vi quando nenhum de vocês estavam aqui dentro. Eu vi quando eu estava lá na garagem, era 11. Hoje tem mais de 11 aqui, amém? Então o que eu estou dizendo para você, querido, é um passo de fé. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode subir aqui também. Você que vai entrar nesse propósito, querido, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos aqui. Amém. Vamos apresentar ao Senhor. Oh, querido, o que o Senhor faz é muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos. E é segundo o poder dEle que opera na nossa vida. Ele manifesta o poder, Ele manifesta a graça, manifesta a misericórdia dEle na nossa vida. E é um privilégio nós fazermos parte disso. Você é privilegiado, querido. É um privilégio. Tenha isso como um privilégio do Senhor na sua vida, amém? Vamos orar. Põe a mão na altura do seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu assumo esse compromisso
com o Senhor, eu reconheço que eu preciso ir mais fundo. Eu quero ir além. Eu desejo me aprofundar, conhecer mais de Ti. Eu assumo minha responsabilidade. Eu não vou deixar a chama se apagar. Senhor Jesus, eu te ofereço essa oferta de 14 dias de jejum e oração. E eu creio que o sobrenatural vai acontecer na tua igreja e na minha vida e através de mim. Aleluia, queridos. Comece a orar. Já começa a falar com o Senhor, a pedir: Pai, eu quero um despertamento. Pai, eu quero vivenciar algo novo com o Senhor. Eu quero estar preparado para o que o Senhor vai fazer. Eu quero estar preparado, Pai, porque eu sei que o Senhor vai me enviar. Eu quero estar preparado porque eu sei que é chegado o meu tempo de viver o que o Senhor tem comigo. Senhor, eu quero aceitar esse convite de me preparar para viver o novo do Senhor. O Senhor não coloca vinho novo em odre velho. É por isso que nessa noite o Senhor está chacoalhando aqui nesse lugar. Ele está levantando odres novos, porque Ele vai derramar o vinho novo nesse lugar. Ele vai submergir a igreja dele num óleo fresco, querido, numa unção fresca. Nesses dias Deus vai despertar ministérios que estavam mortos. Deus vai recuperar a visão de muitas pessoas. Deus vai recuperar a paixão que você perdeu um dia. Ganhador de almas, o Senhor está dizendo: você não vai mais ter pesca frustrada. Sobre a minha palavra você vai lançar a rede. Sobre a minha palavra vocês vão viver o sobrenatural. Nesses dias Deus vai despertar pessoas, querido. Deus está levantando os profetas nessa casa. Ele está levantando os intercessores. Ele está levantando os mestres. Está levantando apóstolos, ministros, pastores. Oh, querida, a chama não se apagou. Deus vai soprar algo novo sobre a sua vida. Serão dias de batismo, batismo no Espírito, liberação de dons espirituais. Serão dias onde ministérios novos vão nascer. Serão dias onde a visão de Deus será levantada nesse lugar como nunca antes. Serão dias onde ministros serão levantados. O sonho não morreu, querido. A promessa não morreu. Deus está falando para muitas pessoas aqui. Quando eu disse que eu te levaria para as nações, não era no seu tempo, não era do seu jeito. Então deixa eu te preparar, diz o Senhor. O Senhor nesses dias vai levantar Saulo, vai levantar Barnabé, querido. O Senhor nesses dias vai levantar pessoas que vão entrar no barco e vão cumprir a missão. E milhares e milhares e milhares serão alcançados. É tempo de despertamento espiritual, queridos. Nesses dias Deus vai levantar pessoas que estavam caídas na fé. Deus vai levantar pessoas que estavam desacreditadas. Deus vai levantar pessoas que estavam desanimadas, caídas na beira do caminho. Nesses dias o Senhor vai te lembrar quem você é nele, querido. Muitos são aqueles que estão à beira do caminho, porque quando erraram, se esqueceram quem eram no Senhor. Não é sobre o erro que você cometeu, é sobre o acerto da humanidade, que foi Jesus Cristo se entregando por nós. Pai, essa é a tua igreja, esse é teu povo, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas aos teus pés, Pai. Fortalece cada um aqui nesse lugar, Jesus. Levanta cada um dos seus filhos, Pai.
Levanta uma igreja unida em oração, Pai. Uma igreja que avança. Avança. Uma igreja que avança no meio das dificuldades. Uma igreja que avança no meio da frieza. Que avança e que não para, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Nós cremos, eu declaro, Pai, que esse tempo de preparação venha estabelecer algo novo e profundo nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.